Bem-vindo ao Connection Delight, que significa conexão gostosa, leve, suave, e esse é o objetivo do nosso bate-papo aqui na Florida Connection, na sede, na International Drive, nessa sala novinha que a gente acabou de montar. Eu sou a Rosana Almeida e hoje eu estou aqui com dois convidados extremamente especiais. Esse é o objetivo, pessoas que se conectam ou comigo ou com a história da Florida Connection. Esse bate-papo vai ser muito gostoso, a gente vai perguntar para eles algumas perguntas bem interessantes e vamos deixar fluir para vocês conhecerem um pouquinho mais dessas pessoas que foram tão importantes para mim nesse processo de construção da Florida Connection. Eu vou falar aqui do Sancler Fernandes, que eu conheço desde o Brasil. Ele já está aqui nos Estados Unidos há 23 anos e há 19 ele é corretor de imóveis. E ele está comigo desde o primeiro dia de Florida Connection. E também o Tony Bardi, que é formado em International Affairs aqui em Orlando, numa das faculdades mais reconhecidas dos Estados Unidos, que é o Rollins College. E ele já mora aqui há 30 anos e fazendo muito sucesso. Então, eu queria primeiro agradecer muito a presença de vocês dois aqui nesse nosso encontro. Eu considero eles minha família, tenho um amor incondicional pelos dois e a gente vai começar esse bate-papo começando com de onde eu vim. Eu queria que cada um de vocês respondesse essa pergunta. Legal. Primeiramente, né, Rô, obrigado aí pelo convite. É um prazer, né, participar dessa história, dessa trajetória da Florida Connection, desde quando nós começamos lá atrás, indo para o Brasil, fazendo essas visitas, levando Orlando até lá, né? E hoje a gente está levando Orlando de novo até lá, de uma forma diferente de comunicação, se atualizando aí ao mercado atual, né? Bem, quem eu sou, né? Sancler Fernandes, mais conhecido como Sam, né? Como a Rosana falou, trabalho aqui na Florida Connection desde o dia 1, tenho a minha licença desde 2005, e eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, mas acho que eu sou mais paulista. Eu me criei no litoral de São Paulo, fiz até o meu segundo ano de administração lá na Unisantos, trabalhava no Banco Bradesco, e foi dentro do Banco Bradesco onde eu tive a oportunidade de conhecer a minha esposa e conhecer uma empresa, né, em 1994, 95. Isso mesmo, essa é a nossa história. Que quando nós nos conhecemos. As portas se abriram em 2000 para que eu viesse para os Estados Unidos. Estou aqui fazem 23 anos, atuando no mercado imobiliário aqui na Flórida Central. Eu tenho essa história, né? Eu sou filho de nordestinos, meus pais são de Natal, mas eu falo assim, eu brinco um pouco, né? Que eu tenho um mix do mundo inteiro, né? Eu tô cada continente me associando um pouco, né? Então eu sou brasileiro, carioca, nascido no Rio de Janeiro, mas me criei em São Paulo, moro nos Estados Unidos, casei com a japonesa, minha comida predileta é italiana, né? Sou do signo de Leão, então tem a África toda envolvida nisso, né? E adoro canguru, né? Que é da Austrália. Então, eu pego um pouquinho de todos os continentes. Eu me lembro que eu conheci o Sam porque eu tenho um negócio da Amway, né? O marketing de rede no Brasil até hoje. E ele era da minha rede no Brasil. Quando eu vim para cá, né, o dólar era pau a pau, né, praticamente 1 para 1, então eu vivia com a renda do Brasil aqui, de repente o dólar começou a subir e eu comecei a me virar, acabei indo trabalhar numa empresa que prestava serviços de limpeza para hotéis. Eu tô lá no escritório, de repente entra ele olha para mim, eu estava sentada assim na frente do computador, ele olha assim, Rosana Almeida? Eu nunca vou esquecer o nosso reencontro. E de lá para cá, a gente nunca mais deixou de conviver. Sim. E realmente, como eu falei, uma família. E o senhor Tony Bardi? Senhor, né? Poxa,
É a Bárbara Branco. Antes nunca tinha senhor. Quando a gente começou aqui, você Tony. Agora já é senhor, né? Então já viu, né? Ele tá assim todo sério, mas é motoqueiro. Não, eu não sou sério, adora um sou rock, sério. adora um churrasco, uma balada, Não de fala seriedade. isso. Falo tudo. As nossas 12 músicas. dias agora no México, em cima de uma moto. Né? Acabei Que de voltar, delícia. 12 dias. Não é para os fracos, não. Não é fácil, não. Mas e aí? A pergunta é da onde eu venho, da onde eu vim. Eu vim do Rio de Janeiro, nascido no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Meus pais do Rio de Janeiro, pelo lado da minha mãe, pelo lado do meu pai, eram imigrantes portugueses. Meu pai é a primeira geração no Brasil. Eu sou a segunda, quer dizer, já não estou mais no Brasil, já estou mais aqui, eu moro há 30 anos nos Estados Unidos, né? E tive a minha infância no Rio de Janeiro. Coincidentemente, fui alfabetizado em inglês antes de português, mas é outra história. Depois fui para Petrópolis, né? Fiquei um bom tempo em Petrópolis, que é uma cidade bem bacana, acima na região serrana do Rio, totalmente diferente do Rio. Você não é de Niterói? Você está me confundindo, eu nunca fui de Niterói, não. Não, eu lembro de Petrópolis, mas quando você vai para o Rio, você não... Não, nasci no Jardim Botânico. Ai, que chique que ele é, gente. Não sou não sou de Niterói. Nada contra Niterói, Niterói é um lugar super legal também, só que eu não nasci em Niterói, nasci no Rio. E daí fui para Petrópolis, né? Fiquei vários anos em Petrópolis e comecei minha vida sempre estudando, ia fazer diplomacia. Meus tios eram da área diplomática no Brasil. Meu tio era adido naval brasileiro em Washington. Então todo mundo queria me botar na diplomacia, tanto que com vários, sei lá, 10, 12 anos de idade eu falava 3, 4 idiomas. Mas acabou que, meu pai, né? Meu pai era um comerciante de obras de arte, tal, de alto padrão. E eu passei aí para esse lado comercial, né? Mas não por ajuda de pai, só por espelho mesmo, porque a ajuda ele não deu. Ele falou: você vai vender, tá aqui a mercadoria. Lá em casa tinha só coisa maravilhosa, linda, mas aqui a mercadoria para você vender. Aqui me deu pior, que tinha coisa velha, negócio de um cruzeiro. Aí eu já saí todo bobo, eu vou vender isso, né? Ele falou: não, eu falei, obrigado. Ele falou: obrigado, não, eu quero 500, depois o lucro é seu. E aí eu fui pro lado comercial. Isso aí eu tinha, sei lá, 17 anos, eu estudei na Europa. 17 anos eu fiz intercâmbio e voltei. Quando eu voltei, eu não tinha. Fui trabalhar vendendo roupa nas costas, na rua. Aí não tinha nada. E eu chegava lá, comecei tentando imitar meu pai, né? Como todo filho quer imitar, comecei no mercado de arte, aí fazia umas feirinhas de arte, esse troço. Mas aí depois eu fui pro meu lado, comecei, não tinha dinheiro, né? Porque dinheiro não tinha amor, tinha atenção, mas dinheiro mesmo não, se vira. Tudo bem, estudei em escolas excelentes, não posso reclamar do meu pai. E fui para essa parte de negócio. Aí eu ia lá, dava um cheque para 30, para 60, comprava mercadoria, vendia para cobrir. Com 23 anos eu tinha uma escola, tinha uma loja, tinha um restaurante, tinha 15 funcionários na rua vendendo roupa. Uau. E aí foi, mas sabe como é que é, né? Eu não vou falar a minha idade, mas foi um daqueles planos, assim, recentes do Brasil. Com 23 anos, a única coisa que eu tinha era uma esposa. Não, eu tinha isso aí. Eu tinha isso, tinha uma escola com 100 crianças, tinha restaurante, tinha uma loja com roupa e gente vendendo roupa. Eu fazia um monte de coisa. E como é que você veio parar aqui? Como eu vim parar aqui é o seguinte: o que aconteceu? Com esses planos todos, entendeu? No Brasil, a situação do Brasil ficava insuportável. E foi uma época muito difícil até para o Brasil. E para mim, eu sempre quis, a minha mãe sempre educou a gente para sair do Brasil porque ela não via futuro no Brasil. Ela falava: você tem que ser, tanto que eu queria fazer a carreira diplomática, acabei na carreira comercial. Entendeu? E aí vim para cá aqui para Orlando mesmo. Para Orlando, eu vim para cá para Orlando por quê? Porque na época era tudo muito difícil no Brasil. Eu tinha essa loja, era aquela lojinha que você vendia no SPC, o cara ia, assinava uma promissória, ia lá, vendia roupa. Aí depois eu ia bater na casa do cara para cobrar. Não tem dinheiro, então me dá sua televisão. As pessoas hoje aqui vão aprender palavras novas, viu? Nota promissória. O cara ia lá, assinava uma promissória. Sim, assinava lá, ia levava mercadoria, assinava qualquer coisa, botava o nome no SPC.
E, gente, aí eu vim pra cá. Por que aconteceu? Quando, vou falar o Fernando Henrique, falar do Fernando Henrique, o pessoal já até fala, esse cara é velho, né? Mas quando o Fernando Henrique começou com o Plano Real, ninguém mais pagava ninguém, então era muito difícil de eu receber. E eu comecei a ter alguns problemas e tal. Aí eu decidi vender isso tudo, não recebia, peguei o dinheiro que eu tinha, eu estava até na época pensando em vir embora para cá. E falei, olha, eu tinha acabado de casar, no meu primeiro casamento na época, que foi assim, foi aquela festa linda, maravilhosa, mas no final eu já não tinha mais dinheiro para nada. Eu esqueci de cortar a gravata, não tinha dinheiro para de nem aquele dinheirinho na venda da Sim, gravata, mas era um né? dinheiro para vir para cá. Eu não queria votar, não, entendeu? Eu fiz casamento com violinos, então isso aí já tem época. Isso aí tem muito tempo atrás. Aí peguei, vim para cá, comecei a trabalhar, e como sempre comecei negócio do nada, cheguei para aqui, não tinha nada, vim com pouco, porque eu decidi pagar as coisas que eu tinha que pagar lá, fornecedores, etc. e tal, mesmo com isso tudo. Na época eu tinha um montante que eu tinha que acertar com as pessoas, eu decidi vir para cá, comecei a minha vida de novo. Aí comecei nessa parte de transporte, 3 anos ou 4 anos depois eu tinha... gente, aqui era uma coisa muito forte a parte do turismo, né? Principalmente quando a gente chegou, né? Eu cheguei 5 anos depois de você, mas o turismo era ainda muito forte, e você chegou a ter uma empresa com várias, né? Depois eu tinha acho que 40 veículos e tal. Eu sempre gostei de começar negócio do zero e ir embora. Eu tinha 40 veículos e tal, mas aí fiquei nessa e tal, já tinha tirado. Aí nesse inter eu tirei minha primeira licença de corretagem em 2000, olha, tempo, né? Eu também, 2000. E daí eu decidi, depois veio a recessão em 2008. Aí o que aconteceu? O transporte ele acabou. A gente vendia muito transporte. Só no aeroporto a gente tinha 500 clientes todo mês, só de aeroporto, fora contrato quase com 18 hotéis na International Drive e tal. Então, aí naquela época eu falei, não dá mais. Eu falei, vou voltar para corretagem. E aí que eu voltei para corretagem. Aí eu já conhecia o Sinclair. Nos conhecemos pelo transporte. Do transporte, né? Porque você dirigia? Não, eu trabalhava no hotel. Isso é uma outra história que demora pra gente falar. Não, eu me lembro que você trabalhou Trabalhei no hotel, no Universal Studios. Valer, não era? Valer. Ele sabe quando você chega no hotel, o cara deixa o carro e alguém vai estacionar para você, ele fazia isso, eu me lembro. Na época que quando tinha barriga podia correr. Não dá mais não. Agora não dá mais. E daí eu conheci o Sinclair e falei, olha, eu tô começando uma imobiliária aqui, eu tava numa outra imobiliária e falei, vamos lá. Aí me aparece a Rosana com esse sorriso encantador, cheia de charme. Então, eu falei, pô, vem trabalhar com a gente. Você foi lá em casa, eu fui na sua casa, não lembro. Né? Teve alguma coisa que você apareceu lá? Lembro de assim, sentada na bancada, batendo papo. Aí foi aí que eu comecei na Florida Connection. E nesse inter eu ainda tinha companhia de transporte. Aí o que aconteceu? O negócio foi caminhando na parte de corretagem, caminhando. E aí chegou até onde a gente está hoje. Mas aqui nos Estados Unidos, então, você foi transporte e imóveis, é isso? Essas duas áreas? Sim, a maior parte, sim, transporte e imóveis. Eu acho que eu tive uma outra firma também no meio de consultoria. Tá. Mas isso foi o principal, porque o Sam eu sei que trabalhou no Subway. No restaurante. O que mais você fez, então? Conta um pouco de você. Olha, nós já estamos aqui, então agora... Já estamos em Orlando. Já estamos agora já estamos aonde nós estamos agora. Nós estamos agora. Tá, legal. Bem, eu quando cheguei aqui, como todo imigrante, né, a gente chega e topa fazer qualquer coisa. Eu também vim para cá na época do Fernando Collor, não, do Fernando Henrique, desculpa, né, do Fernando Henrique. Quando eu cheguei o dólar já era um pouquinho mais caro que o seu, já era 1,25, né? E eu lembro, no meu primeiro evento que eu fui aqui na minha primeira festa, no primeiro clube, foi no City Walk. Eu entrei e pedi uma Budweiser, né? Aí um cara me deu uma garrafinha e custava $7. E eu fiz a conversão em real, né? Falei assim, nossa, tudo isso. Olhei para minha esposa e falei assim, segura essa garrafa até o show acabar. Que é a única garrafa que a gente vai tomar o show inteiro, né? Como todo mundo, a gente ficava nessa conversa. Imagina hoje com dólar assim, que a gente sabe como é que é. E aí fui trabalhar no Subway, comecei a minha carreira lá. Em 8 meses, né, eu já estava na gerência. Por todo aquele background que a gente tem de Brasil. Eu trabalhava no banco, né? Eu trabalhei no banco 7 anos, no Banco Bradesco.
Então a gente tem aquela coisa de pontualidade, responsabilidade, respeito, sim senhor, não senhor. Então quando a gente chegou aqui, eu trouxe todo esse meu background de ter trabalhado por uma corporação grande, por uma empresa grande. Quando entrei dentro do Subway, eu segui os meus mesmos princípios e consegui ter sucesso. Em 8 meses chegamos na gerência e fui gerente da segunda maior loja do Subway naquela época. Eram duas famílias. De Tampa, eu lembro, a Daytona tinham aproximadamente 105 lojas. Essa família tinha 42, né? Nossa! Eles praticamente dominavam o mercado da Central Florida. A loja maior deles era dentro da UCF e a segunda loja ficava na Disney, que era onde eu trabalhava ali em Lake Buena Vista, né? E fui também responsável, gerente lá, a gente acha que 15, 18 empregados. Interessante que foi uma dessas pessoas que foi trabalhar, que conseguiu me trazer para dentro do real estate. Em 2004, a gente estava indo super bem, eu trabalhava muito, trabalhava média de 65, 70 horas. Em restaurante é uma loucura, 70 horas por semana, era horrível. Eu contratei uma senhora, ela ia trabalhar à noite, e aí o que aconteceu? Ela chegava, os outros funcionários às vezes reclamavam, olha, fulana de tal aí, não vem aqui para trabalhar, ela fica estudando, fica lendo livro, o que está acontecendo? Fala com ela. Aí eu fui falar com ela, falei, olha, o que está acontecendo? Né? Ela falou, olha, eu aproveito que às vezes não entra ninguém e fico estudando, eu estou fazendo curso para ser corretora. Falei, mas aqui não é o local, né? Moral da história, se tornou corretora, passou, saiu, um belo dia ela volta no Subway, né? Bonita, o cabelo bem feito. Você entra no Subway e tem aquele cheiro de pão, né? Todo mundo, né? Então você imagina ficar o dia inteiro ali dentro, né? E aí ela entra toda bonita, de vestido, tal, veio fazer uma ordem, né, para uma festa que ela tinha vendido uma casa e tal. Ela me chama assim do lado e falou, Sam, olha, eu gosto muito de você me ajudou muito aqui dentro da loja e tal. Você é uma pessoa super inteligente, você fala 3 idiomas, eu sei que você ganha bem aqui, mas por que você não vai ser corretor, né? Eu falei, não levo jeito para isso e tal. Falei, você vende, Sam, você tem esse dom, você gosta de ajudar as pessoas, é uma coisa que eu vejo que você vai se identificar, né? E mal sabia ela, né, que eu escutei o que ela falou. Fui fazer o curso, 3 semanas depois, passei na escola, e aí eu não conseguia passar na prova, pois eu não conseguia estudar, não tinha tempo, trabalhava muito. Chamei uma pessoa, foi ser o subgerente, e eu fiquei com mais tempo livre, comecei a estudar para a prova, passei. Em agosto de 2005, foi quando eu tirei a minha licença, e de lá para cá, a única coisa que eu aprendi a fazer. 19 anos de experiência. 19 anos. Então a gente pegou já a alta de juros, o boom do mercado em 2006, 2007. A quebradeira em 2009, 2010. Muita história para contar. Gente, 2009. Depois, foreclosures, short sales, né, que são todas terminologias que nós usamos aqui, entre outras coisas. E aí, em 2010, onde a gente foi se especializar, tirarmos licenças especialistas em mercado internacional para atender o público brasileiro. Investidores. E aí foi onde começou a Florida Connection, praticamente. Hoje praticamente nem tem quase short sale, a gente nem vê mais, né? Não, muito raro. Eu vejo, até outro dia chegou uma pessoa me pediu um short sale, eu falei, pô, você tem certeza? Eu olhei, eu tinha, sei lá, 30 em hora de count inteiro, 20, uma coisa assim mínima. De short sale, tinha ainda. Nossa, mas tem bastante, então. Ó. Tem ainda uma coisinha, acho que tinha. Isso foi na época que os imóveis eles caíram de um preço de uma forma tão absurda na época da crise, que o que a pessoa devia ao banco era mais do que valia o imóvel dela. Foi uma desgraça aquela época. Né? Foi muito. E muita quebradeira, que é o bankruptcy, que é o foreclosure, desculpa, que é quando o cara já está perdendo o imóvel dele para o banco. A gente reaprendeu a nossa profissão naquela época, fala a verdade. Mas, curiosamente, foi a época que o brasileiro começou a investir. Exatamente. Aqui, porque o dólar, na época, ele estava 1 por 1, 1,5 por 1, e tinha gente que vinha o dinheiro para cá e comprava assim, sei lá, tinha época um apartamento que custava 20, 30 mil dólares, você comprava um apartamento de 2 quartos, que hoje vale o quê?
220, 250, por 20, 30 mil. Tinha cara que vinha aqui e comprava 30, 40 apartamentos. Hoje o cara quintuplicou o patrimônio dele, fora a correção de valorização do dólar. Eu já contei essa história antes aqui, e realmente a Florida Connection começou por isso. Ou eu falava, não consigo te atender, ou a gente crescia e tinha o time para trabalhar esses investidores, que era uma loucura. Então você já trabalhou em 2 profissões aqui, é isso? Você chegou a fazer... Eu fiz um mês, né? De limpeza? Não, eu ia falar de timeshare. Tá. Não, mas por que eu fiz timeshare também. Eu também, acho que todo mundo. Na Pizza Hut, dentro do... Como é que é o nome do hotel? Westgate. Westgate. Na Pizza Hut de Kissimmee. Né, que a gente se conheceu lá também na área de hotelaria. Mas eu esqueci, quando eu fiz o curso, eram 34 pessoas fazendo o curso. E aí, no penúltimo dia... De corretagem, né? E aí, no último dia, o professor, né, perguntou, nós estávamos ali para ir vender timeshare ou ser corretor de imóveis. 32 pessoas. Das 34, levantaram a mão que estavam lá para fazer timeshare. Então, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Você levantou a mão e foi junto. Né? Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, eu não entendi nada. Eu falei assim, desculpa, fazem 3 semanas que eu estou aqui, eu estou no curso errado. Né? Aí falou, não, você está no curso certo. E quando você se torna corretor, você pode trabalhar para o hotel e vender timeshare. Eu falei, o que é timeshare? Né? Eu fui fazer por um mês, não dei certo, fui mandado embora. Westgate. Eu também. Eu fiz The Palms. Você não tinha noção do treinamento de manhã. Fui pro The Palms, eu fui pro Westgate. Que era do lado ali. Eu fui pro The Palms. O treinamento do The Palms. Eu fui pro The Palms. Treinamento de guerra de manhã. Eu fui pro The Palms. Aí a pessoa chegou assim e falou, você tem experiência? Eu falei, não. Então vai pro Westgate, faz o curso do Westgate, e depois fica lá e depois volta pra cá. Mas explica pra eles o que é timeshare, gente. Timeshare é um tempo compartilhado. No Brasil, é aquilo que você compra uma semana por mês. Eu acho que tem no Brasil também, você é dono de uma semana. Entendeu? Mas aqui você recebe uma escritura por ser dono de 52 avos de um apartamento, às vezes de 1 quarto, 2 quartos, até 3 quartos. Você só tem direito àquela semana que você pode voltar todos os anos, pode trocar a semana do ano, paga uma taxa, mas isso aqui é timeshare. E é a mesma licença que você precisa para vender imóveis, você precisa para vender o timeshare. Então, eu comecei ao contrário, eu comecei com timeshare, fui tirar a licença, porque eu tinha que ter, e aí que eu fui para a parte dos imóveis eu comecei residenciais. Com timeshare. Minha primeira licença foi para timeshare. Acho que todos nós, corretores, temos um período que a gente fez timeshare, eu acho. Porque na época era muito bom, era muito aquecido, né? Você fazia muito dinheiro, na época. Sabe, pessoal, quando vocês estão aqui visitando Orlando, que vocês estão num shopping, ou num outlet, e vem gente falando assim, você quer um ticket do seu mundo, um ticket da Disney e por tal. $19? É bem baratinho, aí você tem que assistir um café da manhã e assistir uma apresentação quando eles tentam te vender o timeshare, né? E aí, assim, uma venda light. É bem light, nossa. Aquela goela abaixo, né? É a venda light, assim, o cara já sai dali, não, o que eu tô fazendo aqui? O que você acha que é a maior experiência como imigrante que você teve, Tony? A maior experiência como imigrante que eu tive... Você que está aqui é mais que todo mundo. Olha, o imigrante, o que acontece com o imigrante? Ele tem que aprender a ser um sobrevivente, porque não é muito fácil você emigrar. Você troca. Você vê, em 30 anos eu troquei uma vida que eu tinha no Brasil, os meus amigos de infância, eu troquei a convivência com minha avó, com minha mãe, com meu pai, por uma vida aqui, por um sonho, né? E então o imigrante ele tem que ser uma pessoa muito resiliente, porque muitas horas ele vai estar sozinho, muitas horas você não tem uma família aqui. Você tem assim um grupo de amigos, etc. Abençoados são aqueles que vêm com uma família. Nem todos vêm com uma família. Então você tem um grupo. Então o que a imigração me ensinou? Olha, os Estados Unidos, por um ponto, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei dessa vida mais correta. Então isso para mim já se encaixava nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos te ensina a ser regrado
te ensina a viver uma vida centrada dentro dos seus princípios. Os Estados Unidos te ensina o reconhecimento do seu trabalho, o reconhecimento da qualidade de vida que você tem, tá? Porque eu já viajei por vários países do mundo, eu já morei na Europa há alguns anos, e em qualidade de vida, não desmerecendo, eu acho a Europa excelente, mas em facilidade de alcançar as coisas em qualidade de vida, os Estados Unidos eles estão realmente à frente. Você pode dizer que se você trabalha direito, você consegue o resultado? Qualquer um. Primeiramente porque você não pode ser discriminado. Existem várias leis onde você não pode ser discriminado por idade, por raça, por sexo, por gênero, religião. Então, e o americano está, de certa forma, acostumado a conviver com imigrantes. Tá? É um país feito de imigrantes. É verdade. Então, principalmente no estado onde a gente está. Sim, a Flórida não só imigrantes externos de outros países, como imigrantes dentro dos próprios Estados Unidos. Né? Existem vários imigrantes que vêm para a Flórida. Até hoje o influxo ainda é muito grande porque a Flórida, como eu digo, Orlando hoje é uma cidade que existe um potencial de valorização imobiliária enorme, porque daqui a 10 anos os preços de imóveis de Orlando vão bater com os preços de Miami. E hoje Orlando, de acordo com o crescimento, o investimento que está sendo feito, inclusive em área tecnológica, área imobiliária, gente que está mudando, a localização geográfica dentro da Flórida, logística, etc. Existe uma possibilidade imensa de valorização hoje dentro do mercado imobiliário em Orlando. E eu falo isso todo para os meus clientes também, porque a Flórida, não só em Orlando, na Flórida inteira, mas Orlando ainda está abaixo, Miami já está no patamar. Tampa, talvez também, mas Orlando ainda tem muito. Hoje, com um valor aqui, hoje, sei lá, 400, 500 mil, você compra um imóvel legal. Você, em Miami, você não vai comprar. É verdade. E você, como imigrante, quais foram os seus maiores aprendizagens, desafios e o que você mais gosta pelo fato de você ter feito essa escolha? Eu vejo assim, Rô, acho que todo mundo vem para cá porque ela está em busca de alguma coisa, né? Eu lembro quando nós saímos do Brasil e nós viemos para cá, eu fiz uma festa de despedida, que foi justamente, foi justamente na época do aniversário da minha esposa, e ela trabalhava no Banco Bradesco, eu tinha saído, a gente tinha o nosso imóvel próprio lá no litoral, em Santos, tínhamos carro, e as pessoas que naquela época vinham, como a minha esposa de descendência japonesa, muitas pessoas saíam do Brasil para ir trabalhar fora por um período, fazer capital e voltar, né? E como todo mundo, eu tinha a minha experiência no banco, os meus pais eram comerciantes, e a gente sempre foi assim muito sofrido, né? Aquela coisa de discriminação. No banco eu fui assaltado 2 vezes, recebi arma na cabeça, senti um medo de segurança da parte da minha esposa, a família era empresária, ela tinha sido sequestrada. Então a gente veio para cá assim como a gente quer paz e sossego, como a gente falou no começo. Sim. Né? A gente está em busca disso. E foi o que nos trouxe para cá. E quando nós chegamos aqui, essa coisa de adaptação, de aceitação, a minha mãe sempre me perguntava no começo, filho, o que você vê lá que aqui no Brasil não temos? Né? É muito fácil a gente conseguir se adaptar, entre aspas, ao que é bom. Né? A gente consegue. E quando eu vi, no Brasil eu tive 7 anos de banco e eu ainda não estava na gerência. Eu fazia parte da parte de abertura de contas e produtos que eles vendiam na gerência, mas no meu rótulo, no meu paycheck, né, no meu olerite, não era. Né? E aqui em 8 meses eu consegui chegar no cargo de gerência. Capacidade do seu trabalho. O reconhecimento aqui é fantástico. É muito grande. Então, aqui eu pude ver que aqui a gente sonha, mas não é um sonho, a gente pode tornar eles realidade. Então, aqui as coisas que muitas pessoas, que às vezes têm uma certa dificuldade na vida em conquistar, a gente vê que aqui é possível, né?
Eu não tive a oportunidade de vir com a família, foi só eu e minha esposa, então acabou que a gente se uniu mais, a gente precisava sempre mais um do outro nesse momento. Foi legal para nós durante esse período. Acredite ou não, foi legal para nós durante a pandemia, né, falando um pouquinho mais recente, também durante esse período. Mas eu vejo assim, aqui a gente consegue viver dentro de um país onde, eu sempre falo isso quando eu converso com meus clientes, as leis, as normas são colocadas em prática, né? Então aqui a gente paga os nossos impostos, a gente vê como é que a gente está bem de segurança, tem o policiamento, tem a escola pública boa. Eu não tenho filhos, mas muitos dos nossos clientes têm, a gente sabe. A gente passa, tem sempre uma reforma, eles estão sempre tentando melhorar a cidade. Lógico, é uma cidade turística, mas a gente está sempre fazendo improvements, sempre procurando algo para melhorar. Já foi uma cidade só turística, hoje já não é mais uma cidade já é uma só cidade mais de negócios também atualmente. Isso que você falou de crescimento, Tony. Tem um estudo que mostra que até 2030 a gente vai estar recebendo aí mais 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas na Grande Orlando. Porque é 50% do total do que é hoje. A Grande Orlando hoje tem 2 milhões e alguma coisinha, é 50% do total. E sabe quantos brasileiros estão aqui? Hoje, olha, bastante, 200 mil? Mais de 200 mil brasileiros que eu aqui na calculo. região. Gente, daqui a pouco a gente passa Boston, etc, né? Eu tenho falado, a gente tem até um consulado brasileiro. Tem consulado. A gente, olha, quando a gente chegou aqui não tinha quase nada disso, não. Tinha Dona Doni. Que era um restaurante brasileiro, que a gente ia comer um supermercado brasileiro, não tinha nada disso, não. Se a gente quisesse ver alguma coisa do Brasil, era filmado lá na fita de VHS e traziam para cá para a gente alugar. Hoje a Flórida tem tudo para o brasileiro vir. A logística, o clima, a adaptação. A melhor cidade do Brasil para morar é Orlando. Já escutei isso. Carinhosamente a nossa Orlândia. Orlândia. Não, gente, é muito legal. Eu acho que... E você que tem 2 meninas, né? Já mocinhas, uma aí tá aqui agora. A gente veio com ele, fiquei assustada de ver como tá grande. Eu vi essa menina nascer e hoje você tem a próxima geração aqui se desenvolvendo, assim como eu tenho já os meus netos, né? É uma história de os meus pais, imigrantes, filhos de imigrantes italianos, de um lado, portugueses do outro, foram para o Brasil para oferecer uma melhor oportunidade para a família. A gente veio para cá para oferecer uma melhor oportunidade para a nossa família. Exatamente. Né? E esse movimento vai continuar para sempre. Mas então vocês acham que vocês estão em Orlando na hora certa, no lugar certo? Sim, na hora certa, no lugar certo. Especialmente e também na profissão certa. Venham, gente, olha, esses dois são super profissionais. E realmente eu confio. E vocês acabam desenvolvendo amizade, né? Gente que antigamente vinha como investidor, hoje mora aqui, hoje acaba sendo amigo e faz parte da nossa comunidade. A maioria dos meus clientes vira amigo, porque eu não vejo uma venda como uma venda, sabe? Tanto que o meu pós-venda eu falo que é limitado. O meu pós-venda realmente é limitado. Eu tenho cliente que eu vim de casa há 15 anos atrás, eu continuo atendendo. Mas eu viro amizade, eu gosto dos meus clientes, eu quero o melhor para eles. Às vezes você pega uma pessoa que a pessoa não tem muita paciência, mas por quê? Eu quero mostrar o máximo de casos possível, eu quero valer o dinheiro, o investimento da pessoa são 5 vezes, eu quero que ela saiba o que ela está comprando, eu quero educar o cliente. Eu faço isso tudo com os meus clientes. Eu converso, educo. Eu falo, você tem que me pergunta sobre bairros, me pergunta. E ele também, aqui todos nós aqui somos excelentes profissionais, senão a gente não estaria no mercado esse tempo. E agora o Sam está expandindo para Tampa, né, Sam? Como é essa experiência aí? Obrigado até por falar, né, Rô? Tipo assim, a gente está dentro da Florida Connection, a Rosana abriu a porta para nós de formar grupos e times e poder ensinar e ajudar as pessoas que estão... Novos profissionais que estão chegando no mercado, né? 2 professores aqui. Que vão estar sentados aqui um dia falando sobre o começo deles. E eu tenho a oportunidade, inclusive a gente tem um canal também, estamos começando. Ela me convidou, ela abriu um canal, Viver USA, e promovendo, né, Tampa, região, St. Pete, Clearwater, Sarasota,
Hoje que o cliente fica no lado do do Golfo. Golfo do México. Sim. Que Porque é muito legal essa área, gente. a Flórida é uma península, né? De um lado a gente tem o Atlântico e do outro lado a O gente Golfo tem do o México. Golfo do México, onde está Tampa, que é uma das maiores cidades da Flórida. A nossa Eu adoro, licença, então. que é estadual, a gente pode vender dentro do estado da Flórida. Lógico que a gente se especializa mais na região onde nós moramos. Eu vou muito para o litoral, eu conheço bastante. Eu tenho ido mais frequentemente agora, mas com a ajuda da Juliana Seabra, que trabalha conosco aqui, a gente está expandindo, né, esse atendimento ao nosso cliente para lá. É isso aí. E o que eu vejo, né, tipo assim, como vocês estavam falando, do cliente, né? Quando nós começamos, existe um histórico. Da mesma forma que nós temos esse histórico para contar da gente, da nossa profissão, de como nós começamos, o nosso cliente que começou conosco lá atrás, as primeiras viagens para o Brasil em 2010, eles estavam fazendo o primeiro investimento aqui, eles tinham medo. Eles, olha, eu nunca investi fora, é a primeira vez, Sim. o dólar 1,50, né? O que nós tínhamos? Apartamentos de 30, 40, 50. A Florida Connection começou uma empresa, a Welcome Home. Nós começamos a administrar, esse cliente veio mais vezes, gostou, falou assim, sim, é maravilhoso, eu estou tendo rendimento em dólar, eu estou podendo usar o cartão do Bank of America no Brasil, Não, só tem um problema. Eu falei, mas qual que é o problema? Toda vez que eu venho, o apartamento está alugado, não tem como eu ficar. Aí nós vendemos a casa de férias, né? O cliente começou a vir mais vezes, foi gostando, foi se adaptando, falava para mim, Sam, estou começando a andar aqui sem GPS, né? E aí ele começou a vir mais vezes, 3, 4 vezes por ano, voltou para mim, Sam, tem um problema. Rapaz, mas que outro problema que você tem agora? A família gostou. Agora eu quero mudar para lá. A família gostou, a gente está querendo vir para cá, a gente está querendo passar um tempo aqui, vamos fazer um visto de estudante, alguma forma assim, para ver se adapta, mas a casa de férias está alocada numa região turística, as escolas estaduais não são boas, e a logística, né, não fica legal, fica próximo da Disney. Vendemos para ele regiões como Windermere, Winter Garden, Lake Nona, Dr. Phillips, regiões residenciais. Tem escolas ótimas. Começaram a vir mais vezes, o pai, a mãe aqui, um ciclo, e né? vai. É um ciclo. E hoje o que aconteceu? Florida Connection sempre participando desse crescimento, saiu mais uma vez um passo adiante, porque a gente escuta o cliente. O cliente, Sam, estou adorando, minha família não quer voltar mais. Só tem um problema. Eu quero ir para a praia. Não, o problema é, eu estou ganhando em real e vivendo em dólar. A Florida Connection expandiu e abriu o lado comercial, para que a gente pudesse ajudar esse cliente a ganhar em dólar, né? E a gente está cada vez mais sempre procurando, pensando nele, pensando no cliente, levando não só o nosso conhecimento, nosso know-how, a expertise, como a gente fala, mas escutando o cliente para levar para ele o que eles precisam. É verdade, aliás... Sim, a nossa licença de corretora, ela dá o direito de você fazer comercial, residencial, compra e venda de negócios, terrenos, né, que é uma especialidade do Tony também, comprar lotes, esse ano terras eu tenho para desenvolvimento. 2 terrenos, um vendido já para vendido, porque tecnicamente, para um cliente que vai construir 80 casas, brasileiro, tem outro que vai construir um prédio. O brasileiro, a hora que vê oportunidade, ele investe mesmo. E tem mais alguns terrenos grandes aí, já isso foi o que já estava encaminhado esse ano já para construção mesmo. Porque o terreno é a coisa mais difícil de se vender dentro da grande. Você tem salas comerciais, não é isso? Sim, também temos salas comerciais. Eu tenho essa parte comercial também. A gente faz essa parte comercial, compra e venda de negócios. Ou seja, temos tudo aqui para você. Temos aqui, a Florida Connection tem tudo. Agora eu queria fazer aquela pergunta. Nós aprendemos aqui, cada um de vocês, de onde vocês vieram, né? Um pouco dessa história. O que está acontecendo agora com o nosso trabalho, com o nosso momento, com o nosso mercado, aqui com Orlando. E agora a pergunta, para onde vocês vão? Vai lá, Tony, manda bala aí. Eu sei. Pra onde você for, eu vou atrás. Você fala primeiro. Quando chegar a vez, eu falo assim... Como é que você vê o seu futuro? Bem, saindo daqui, eu vou passar no mercado e depois eu vou até em casa. Não. Para onde... Como a gente almeja ver o nosso futuro? Olha, essa é uma pergunta que a gente sempre se fez a vida inteira, eu acho. E, na realidade, eu acho que nunca ninguém imaginou que hoje ia estar fazendo o que está fazendo aqui. Eu duvido que quando a gente
tinha, sei lá, 17 anos, saindo de um segundo grau no Brasil, tentando uma faculdade, você falou, não, hoje eu vou estar vendendo, eu vou vender casa em Orlando. Não. Às vezes a gente planeja um futuro e a gente cai em coisas totalmente diferentes. Eu acho que a gente tem que se adaptar. Mas no meu caso, o que eu almejo para o meu futuro? Bem, eu almejo aumentar a minha capacidade de vendas. Graças a Deus a gente vende muito bem atualmente. Almejo algo que me dê bastante paz, almejo passear bastante, viajar bastante. E poder realizar esses sonhos. Você acabou de vir de um passeio de quantos dias de moto? 12 dias de moto no México. Então, essa liberdade de poder escolher né, as outras coisas que você faz, além de trabalhar. O que os Estados Unidos também te proporciona? E um trabalho lógico. Nós, corretores, nós estamos num padrão de corretagem onde a gente tem um ganho elevado. Então, a gente tem que saber que, às vezes, também não é só pelo dinheiro. A gente usa esse dinheiro para proporcionar experiências na nossa vida. Então, o que eu gosto, leva, né? Por que eu trabalho, às vezes, tanto? Primeiro, porque eu quero que o meu cliente esteja satisfeito, que ele esteja feliz. Tá? E segundo, eu gosto de proporcionar experiências. Eu acho que o dinheiro é feito para proporcionar experiências. Eu quero crescer o meu negócio para eu poder ter mais experiências. Como essas que você acabou de ter agora. Né? Então, mas eu acho que todo mundo na vida, a qualidade de vida para mim, para minhas filhas, e os Estados Unidos te proporciona isso. Porque, primeiramente, eu sempre falo brasileiro que é rico, não americano que é rico. Porque o brasileiro precisa ganhar muito para ter um padrão de vida bom. O americano não. O que acontece? O americano, ele não precisa ganhar tanto. No Brasil, se você ganha pouco, mais ou menos, você não vai ter um padrão de vida excelente. Infelizmente, a realidade é essa. Aqui, a gente, mesmo que uma pessoa não ganhe tanto, ela vai ter um padrão de vida legal, porque a logística americana proporciona bens a custo barato. Então você tem a possibilidade de ter uma vida muito legal, sem precisar desse trabalho tanto. Isso, inclusive, é um alívio. Eu tenho vários clientes que, às vezes, eles fazem um downgrade. Eles vêm para cá, eles querem ver uma vida mais tranquila, sem violência, sem nada. Então, eu acho que, para mim, o meu futuro é esse. E você, Sam? Olha, a gente vem de uma escola, né, Rosana? A gente começou cedo falando sobre isso, né? A gente fazia reuniões, treinamentos, falando sobre onde que nós nos víamos em 1 ano, 3 anos e 5. Então eu tenho esse background de sempre estar pensando, planejando na frente. Lógico que muitas vezes a gente acaba se adaptando a determinadas situações. Eu perdi meu pai em 2014 e foi uma morte repentina, então me deixou assim, né, preocupado. Pô, mas isso aconteceu comigo também, o Tony também, e a gente assim, poxa, o que eu pensava de fazer muito anos na frente, deixa eu começar a antecipar isso. E o legal foi que quando eu casei, eu tive a oportunidade de sentar com a minha esposa, passar essa ideologia para ela, desses planejamentos. Eu sou da moda antiga, eu sou visual, eu tenho que ver. Então, eu pego uma cartolina, eu coloco os meus sonhos para que eu possa visualizar aonde eu vou estar. E muitas cartolinas atrás, né? Eu fiz quadro do sonho, eu sou super fã. Eu fiz um planejamento que aos meus 55 anos de idade, eu ia diminuir a quantidade de trabalho, né? Faltam 3. Por isso você está criando um time. Faltam Deixar eles trabalharem para você. Faltam 3 anos. Faltam 3 anos. Eu gostaria muito, como o Tony falou, de poder criar essas experiências, poder conhecer países. A gente aqui nos Estados Unidos, eu aprendi algo aqui que se chama bucket list, né? Inclusive tem um filme que fala sobre isso. E eu comecei a fazer algumas coisas que eu gostaria de realizar antes de chutar o balde, né? Que o bucket list é justamente isso. Eu gostaria de assistir uma partida de tênis nos 4 Grand Slam de tênis que tem, na Austrália, na França, na Inglaterra e em Nova York, né? Vamos trabalhar para isso. Eu gostaria de assistir as Olimpíadas, né? Esse ano as Olimpíadas na França, adoraria. Infelizmente não vai dar, né? E eu sou fã de basquete, amo, viro à noite às vezes assistindo, né? Gostaria de assistir o meu time de basquete dos Estados Unidos, representando a gente lá. Amo praia, para quem me conhece sabe que o verão é a minha estação predileta do ano,
então eu gostaria de ter algo próximo da praia para quando eu me aposentasse. Então eu me vejo assim, no futuro, já ajudei muitas famílias, graças a Deus, tive essa oportunidade, Deus me abençoou nesse sentido. Muitas pessoas confiaram na gente, confiaram no nosso trabalho, nos deram a chance de participar de uma das maiores conquistas da vida dela, dos sonhos delas, e a gente teve essa chance, né? Então eu queria ser recompensado por isso, se Deus permitir, para que a gente pudesse agora alcançar os nossos sonhos. E o que a gente escreveu lá atrás, a gente possa tornar realidade. Gente, olha, adorei bater esse papo com vocês, conhecer um pouquinho mais da história de cada um. Eu já conheci um pouco, mas cada vez que a gente conversa, a gente sabe um pouquinho mais e eu tenho certeza que vocês adoraram. Então, se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, aperte a campainha para você receber as novidades, que toda semana a gente vai estar lançando um bate-papo novo no Connection Delight.